Muito bem. Antes de encerrar o jornal da CTV, eu não poderia deixar de provocar nossos dois comentaristas para uma situação um pouco polêmica, né? A gente vai ver quem é que vai se desdobrar aí para comentar essa daqui. Eu vou começar com o Marcos Moura. Marcos Moura, sem dar detalhes, Bolsonaro ele disse que daqui para frente, governador que fechar estado deve bancar auxílio emergencial. Tá certo? Bem, veja, é uma questão muito contraditória, tá certo? Até para os aficionistas, ou os aficionados, os que têm, no caso aí, desculpa o travamento da língua, mas os que têm simpatia por Bolsonaro. Nós temos que ter muita consciência concernente às declarações de Bolsonaro, porque ora ele diz, ora ele retira, né? Diz, tá certo? Então, se ele vai ser contrário às medidas dos governadores, ele vai ser contrário aos 26 governadores. A todos os governadores, 26 ou 27, Hernando Miraí. Então, o que ocorre é o seguinte, porque tem um distrito federal que tem governador, não é verdade? Então, veja bem, o governador tem o direito de administrar o seu. O príncipe quer administrar o estado de cada governador, quer que o governador faça isso e faça aquilo. Você pode ter uma convicção favorável a Bolsonaro, no momento que você tem que dizer a verdade. Você não pode ficar em cima do muro, em hipótese alguma. Ele tem acertos? Tem. Tem defeitos? Tem. Tem erros? Tem. Né? Então, ele está errando aí contra a ciência, contra a medicina, não é? Você vê que nós estamos num colapso no país, que aí mesmo na Paraíba, nós estamos noticiando aqui em Pernambuco mortes de médicos, mortes de pessoas que já receberam a segunda dose e estão morrendo pela Covid-19. Então, Bolsonaro devia ser mais flexível, na minha opinião, concernente às atitudes dos governadores. Né? Porque os governadores, aqui mesmo em Pernambuco, o governador Paulo Câmara já está negociando com a vacina Sputnik da Rússia. Negociando, por conta própria, pelo Estado. É taxa do Estado. Porque se for depender das perspectivas de vacinação via orientação, administração do Ministério do Governo Federal, nós vamos entrar em 2030 e não vai a população, certo? Então é justamente isso, você tem que agir, tem que ter precaução, você tem que ter autonomia. Os governadores têm que ter autonomia nesse país para administrar o que é bom para o povo, o que o povo deve realmente ser em termos dessa pandemia. Cuidado, né? O Pernambuco tem dado exemplos, mesmo o Piauí estando aí na frente com o presidente Tá ok? nacional, o governador de lá, mesmo estando aí na frente, mesmo assim as consultas passam por Pernambuco, passam pela Paraíba. A Paraíba tem perdido grandes vultos ilustres, né? Na administração pública, no judiciário, no executivo, no legislativo, pessoas jovens ainda que tinham muita utilidade, que seriam muito úteis, né, dentro da sociedade, vidas que estão ceifadas. Por quê? Porque o Brasil não se organizou, né? Ninguém de sã consciência poderia pensar que nós passássemos de 250 mil mortos provocados pela Covid-19. Faltou planejamento. Eu dou a mão palmatória. Renato Hernandes. Não, eu já passo direto para Hernandes, né? Porque essa é uma opinião para especialistas, eu tô por fora disso.
Então, eu acho que o Marx ele traz alguns dados muito importantes para a gente pensar sobre essa realidade, né? E um dos pontos assim que a gente precisa, né, pautar isso com muita evidência, qual é o papel do governo federal, qual é o papel dos governos estaduais, né? E me parece que muitas vezes o governo federal, né, não tem assumido essa responsabilidade e transferido essa responsabilidade ou tentado transferir para o Estado, né? No caso, por exemplo, né, quando se trata da questão da pandemia, né? Se não fossem as ações dos governos estaduais, né, e municipais, realmente nós estaríamos numa situação muito delicada, porque faltou uma liderança nacional. Então, essa fragilidade em relação ao Ministério da Saúde que nós temos, né? Nós tivemos dois médicos, né, inicialmente, que eram o Mandetta e o Márcio Taixe, né? E que o Mandetta, né, justamente foi tirado do Ministério da Saúde porque, né, encarou de frente justamente com boas perspectivas de atuação e que não interessou muito, né, o alinhamento, não tinha um alinhamento com o presidente. Depois o Taixe também tentou, mas não conseguiu ter um alinhamento e aí durou um mês. E aí veio o Pazuello. E o Pazuello é um militar, não tem formação na área, né? E aí ele acaba sendo aquela figura meio que eu chamo de planta, né? Porque não tem conhecimento da área e aí é induzido a agir de acordo com as orientações do presidente, que são extremamente contraditórias em vários momentos, né? E agora vem essa questão do auxílio, que ele joga a responsabilidade para o Estado, né? Mas vamos entender que isso é uma política, né? O auxílio emergencial é uma política federal, né? Ela é um paliativo, né, por um momento, para amenizar uma situação muito delicada pela qual o Brasil passa. Então, jogar essa responsabilidade para o Estado e não dialogar, porque para mim o fundamental nesse momento é estabelecer diálogo. O governo federal, se ele não se abrir para dialogar com os governos estaduais, aí se torna tudo muito delicado, porque há uma tentativa de imposição, há uma contradição entre governo estadual e governo federal, não se chega a um denominador comum, e quem perde com isso é justamente a população que está na condição mais vulnerável diante de todas essas brigas de interesses mais políticos do que propriamente um interesse social. Então, aí se cria um grande impasse em torno disso, né? Porque não há entendimento entre essas instâncias políticas, né? E sem entendimento entre eles, quem perde é justamente a população, que é a mais fragilizada diante de todos esses acontecimentos. Renato, Marcos.